Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e nesse vídeo nós vamos explorar um pouquinho como dimensionar os recursos para células que rodam modelos mistos de produtos. Então, se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve aí, tá? Se curtiu o vídeo, deixa o seu joinha, os comentários logo abaixo e compartilha com seus amigos. Vamos lá? Roda essa vinheta aí. Bom, vamos lá pessoal, eu vou minimizar aqui a janelinha do meu rosto, tá? Para a gente acompanhar, preparei aqui como sempre um conjunto de slides aqui para a gente olhar o assunto de hoje, tá? Que está relacionado com o dimensionamento de células de modelos mistos, tá? Então, o que nós vamos olhar hoje aqui é um norte, tá? De como abordar, é uma das maneiras, né? De abordar o assunto aqui que é o dimensionamento de recursos, tá? Relacionados a células que não são destinadas a um modelo exclusivo de produto, tá? Muitas vezes a gente faz as contas do TACT, né, e faz a abordagem do dimensionamento, né, se baseando na demanda de um produto específico, tá? Porém, o que acontece muito na prática, tá, é que essas células acabam rodando uma variedade de produtos ali de uma determinada família, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é olhar, né, uma maneira de dimensionar, né, separar recursos compartilhados, tá? E o passo a passo para dimensionar, né, quantos recursos de cada etapa do processo eu preciso fazer, né, preciso colocar, para que a demanda ou a necessidade diária de produção seja atendida, tá? Então, vou começar mostrando aqui para vocês, tá? A gente vai dividir o vídeo em duas partes principais, tá? A primeira eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas contas, tá? Relacionadas aí à capacidade, tá? Da célula e o ritmo de fluxo. E qual é a relação que esses dois indicadores aí possuem com relação ao TACT, tá bom? Então eu vou começar mostrando aqui a capacidade projetada, tá? Que nada mais é do que a capacidade diária, né, vamos chamar assim aqui, é igual ao volume planejado, tá, dividido pelos dias úteis no mês, tá? Se você olhar, existe já uma relação aí, né, com relação ao volume, tá, que vai ser produzido, né, o volume que está planejado para ser produzido naquela célula, tá, com relação ao tempo disponível, que são os dias úteis, né? Então tem uma relação com o TACT aí já, tá? Então a capacidade projetada, né, diária, vamos chamar assim, nada mais é do que essa conta aqui, ó, tá? Que a capacidade diária é igual ao volume produzido, né? VP, sobre dias úteis no mês, ou no período aí, tá? É o DU aqui, tá bom? Então esse é o indicador aí de capacidade projetada ou diária de uma célula, tá? E baseado nessa capacidade diária, a gente também pode determinar qual é o ritmo de fluxo, tá? Da célula de produção. Então, o ritmo de fluxo nada mais é do que o inverso, tá? Então, é a capacidade diária, o ritmo de fluxo, né, que a gente está chamando aqui de RF, é igual à capacidade diária, tá? Tá no numerador aí, dividido pelas horas efetivas trabalhadas, tá? Em um turno de trabalho, multiplicado pelo número de turnos que eu tenho em um determinado dia, tá? Então, o ritmo de fluxo nada mais é do que o contrário, né, da capacidade diária, tá bom? Ele vai determinar qual que é a velocidade com que eu produzo, né, os produtos ali numa determinada fração de tempo disponível para trabalho, tá? Então, esses dois indicadores, vamos chamar assim, né, ou essas duas medidas aí da célula, né, a capacidade projetada ou capacidade diária e o ritmo de fluxo, elas estão diretamente relacionadas com o TACT dessa seguinte maneira aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Então o TACT nada mais é do que as horas efetivas multiplicado pelo número de turnos por dia, né, para mim preencher um dia de horas efetivas trabalhadas, dividido pela capacidade diária, tá? E a conta acaba ficando que é o número de horas efetivas vezes o número de turnos, tá? Dividido pela capacidade diária, que é justamente o inverso, tá, do ritmo de fluxo. Então, né, qual é a relação que o ritmo de fluxo possui com o TACT time? Ele acaba sendo justamente o inverso. Quanto maior o TACT, menor o meu ritmo de fluxo.
tá? E quanto menor o TACT, eu vou produzir mais produtos, né, numa fração menor de tempo, então acaba sendo maior o ritmo de fluxo, tá? Para ilustrar, né, essa relação matematicamente, ó, eu gerei aqui um gráfico, tá? Então, à medida, você nota aqui nesse gráfico que tem uma relação, né? Ele está plotando aqui só a porção positiva, né, dessa relação aí. Mas a relação é a seguinte, ó, à medida que o takt time começa a diminuir, né, você nota que aqui na horizontal o ritmo de fluxo começa a aumentar, tá? Então, quanto menor o tempo eu despendo por unidade produzida, mais ritmo de trabalho eu tenho, tá? Então, essa relação, né, essa correlação entre essas duas unidades aí, né, diretas, está ilustrada nesse gráfico aqui. Então, no eixo vertical você tem o TACT, né, tempo TACT, e no eixo horizontal você tem o ritmo de fluxo, tá? Então, você nota aqui a linha azul, né, ilustrando aqui como essa relação se comporta ao longo do tempo aí, né? Então, à medida que eu aumento o TACT, né, eu diminuo o ritmo, né, o ritmo de produção passa a ficar mais próximo aqui da esquerda, né, ele embarriga aqui numa região e depois passa a ter um comportamento assintótico aqui. À medida que o TACT diminui, né, eu começo a aumentar o ritmo de fluxo aí indefinidamente, tá bom? Então é importante ter essa noção aí de ritmo de fluxo e o TACT, tá? Para a gente conseguir olhar, né, essa relação aí, esse dimensionamento da capacidade diária, tá, e o ritmo de fluxo da célula, que a gente vai dimensionar, tá bom? E aí a grande pergunta é, tá bom, eu estou olhando aí um produto, determinado produto, né, e utilizando as horas efetivas, considerando que eu vou rodar só esse produto, né? Eu vou ter aí uma variedade de produtos, na verdade, para produzir. Então a grande pergunta é, e se a célula precisa atender uma variedade de modelos, né? Como é que eu abordo esse problema aí para criar fluxo contínuo, tá? Excluindo a questão de troca rápida, né, de setup rápido e trocas entre os modelos, né, considerando que o tempo de setup é relativamente trabalhável, né, quando você olha para o fluxo, né, para o mapa de fluxo de valor, a primeira etapa, a primeira coisa que você precisa fazer para dimensionar essas células de trabalho, tá, é separar os recursos compartilhados dos recursos que são dedicados àquele modelo, ou uma família de modelos que são relativamente parecidos. Nós vamos olhar um pouco daqui a pouquinho como determinar essa similaridade, tá? Mas é importante separar, né? É muito comum, por exemplo, né, na indústria mecânica, a gente tem processos de estampagem, por exemplo, que precedem, né, a montagem final do produto. Então, o processo de estampagem, quando a troca, né, o setup do equipamento é um pouco mais demorado, mas uma vez setado, ele entra em regime e o ciclo por peça é muito rápido, tá? O golpe ali da prensa passa a ser muito rápido e bastante repetitivo. Diferente do processo de montagem, né, em que várias etapas do processo correspondem a uma porção da montagem daquele produto final que vai ser entregue ao cliente, tá? Então, olhando aqui na tela, se você olhar aqui o fluxo de valor que está sendo mostrado aqui, ó, você tem justamente um processo de estampagem, né, que é um recurso compartilhado, ó, tem até um destaque aqui, né, em inglês está escrito shared aqui, que é compartilhado, é um processo compartilhado, mas faz parte aqui de todo o conjunto de atividades necessárias para montar o produto final, né? Então, gera aqui um inventário intermediário entre a célula, né, dedicada aqui e o processo de estampagem. Ele acaba gerando um inventário aqui estratégico, que a gente chama, né? E a partir daqui, ó, dessa seta amarela, você tem o processo efetivo de montagem. Então, o que nós vamos olhar hoje é justamente essa porção aqui do processo, tá? Separando aqui as etapas que são compartilhadas das etapas efetivas de montagem, tá? Então, o estudo de caso, né, que eu vou mostrar aqui, tem muita relação com a montagem de produtos eletrônicos, tá? Na indústria eletrônica, por exemplo, né, você acaba tendo aqui um processo de montagem, né, das placas de circuito, tá? Onde você tem aqui uma ilustraçãozinha, né, que é onde você alimenta aqui os cards, né, vazios, sem componentes, né, a PCB efetiva, né, para receber aqui a pasta de solda. E em seguida tem aqui uma inspeção do volume de pasta depositado, e aí em seguida você tem a inserção dos componentes,
E aí você tem aqui uma inspeção novamente dos componentes que foram inseridos, se estão todos na orientação correta, o posicionamento, o alinhamento deles está ok. Passa num forno aqui de fusão, né? Um processo de reflow que a gente chama aqui, né? Ele vai fundir a pasta de solda, vai as microesferas aqui na pasta de solda, né? Vai evaporar aqui o fluxo de solda, vai passar por uma inspeção pós-forno aqui, tá? E aí, em seguida, essa linha aqui, uma só linha aqui de montagem de placas, pode fornecer vários modelos para várias linhas de montagem final, tá? Então essas linhas aqui são linhas dedicadas que vão montar produtos dedicados, tá? E placas diferentes, ó. Nota que um processo é capaz de produzir volume aqui para 3 células de produção diferentes, né? Células de montagem diferentes. Então você acaba tendo um recurso compartilhado. Qual é o recurso compartilhado? Justamente essa célula aqui de montagem de placas de circuito, tá? Então ela é capaz aí de fornecer para 3 processos tranquilamente, tá bom? Acaba gerando um inventário, né, estratégico aqui nesse ponto intermediário, aqui onde estão essas setas aqui, e você acaba tendo esse inventário estratégico aí, tá bom? Então, olhando aqui esse estudo de caso, vamos olhar aqui, eu montei aqui uma tabela, né, com os produtos que são montados aqui nesse processo, uma família de produtos. Então a primeira coisa que é feita aqui, ó, esse exemplo aqui que eu estou mostrando na tela, é o mesmo exemplo que está no site Qualidade e Produtividade, tá? Você vai encontrar o link do site, desse artigo aí no site, na descrição do vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que você olha, ó, ele fez uma separação aqui, essa linha vermelha, ó, dos recursos que são compartilhados, daqueles recursos que são dedicados, né? Que a gente pode criar fluxo contínuo, tá? Nota que aqui tem o nome dos produtos, ó, tá? E o X aqui nas células, né, marca em qual etapa do processo esse produto tem que passar, tá? Então nota que alguns produtos passam aqui, por exemplo, no backplane, outros não passam, tá? Nem todos os produtos têm uma montagem posterior aqui do circuito, né? Então essa separação, né, é importante para ajudar a entender quais produtos pertencem a quais famílias, tá? Então a gente precisa agora, na etapa seguinte, determinar, né, quais produtos são mais similares a quais aqui para criar células dedicadas, tá? E isso pode ser feito dessa forma, você simplesmente classifica aqui os produtos, né, baseado nas etapas de processo em que eles passam, tá? Então nota que esses produtos aqui em cima, ó, que foram separados aqui com a linha tracejada vermelha, eles passam em todas as etapas de processo, tá? Então todas as etapas de processo são necessárias para produzir. Já os de baixo, né, eles passam só aqui na montagem de chassi, na montagem no teste funcional, né, e na embalagem. Então não passam por outros tipos de montagem. Isso quer dizer o quê? Que geralmente esses produtos pertencem a uma família, né, de produtos diferentes. Então colocar eles na mesma célula vai gerar uma perturbação um pouco grande no processo, tá? Você vai acabar tendo mais configurações, então não é legal você incluir, né, produtos muito diferentes, né, nessas células de trabalho para produzir no mesmo estágio, tá? Se o espaço no layout permitir, é importante que elas sejam separadas, tá bem? Bom, em seguida, tá, o que a gente precisa colocar, tá, são os tempos de ciclo para cada etapa. Então, pegando só essa porção que a gente separou, né, de produtos similares, né, a gente vai colocar só as etapas de processo, né, só esses produtos que passam por todas as etapas de processo, né, essa fração de produtos aí, vamos dimensionar uma célula só para produzir eles agora, tá? Mesmo assim, são vários tipos de produtos, tá? Nota que eles têm aqui agora, em cada célula, ao invés do X marcando que ele passa por ali, na verdade eu tenho aqui agora o tempo de ciclo, tá? Então, quanto tempo esse produto aqui, Network System Y1, né, ele demora nessa parte aqui da montagem de chassi, tá? Então, ele demora aqui 280 segundos, em seguida ele vai aqui para o backplane, que demora 100 segundos, teste funcional 250 segundos, teste de tráfego, né, 60, e a embalagem 120 segundos, tá? Isso tudo somado dá aqui 810 segundos, tá?
Então a gente faz aqui a mesma coisa para todos os produtos que a gente planeja produzir nessa célula, tá? Então eu coloco o tempo de ciclo em cada etapa para cada produto, tá? E como é que eu determino agora, né? Ainda assim eu preciso checar se eles realmente estão pertencendo aí à mesma família de produtos, tá? Então você pega aqui o maior tempo, tá? Você pega aqui, por exemplo, 810, que é o maior, que a gente chama de conteúdo máximo de trabalho aqui, né? E qual é o mais rápido, né? É o 760 aqui, ó, tá? Então você pega 810, subtrai 760, né? A diferença que eu tenho em relação ao máximo e o mínimo, tá? É de 50 segundos, tá? Comparando, tá? Aí a conta que você faz é, você multiplica, né, esse 50 aqui por 100, tá? E você faz essa divisão aqui, ó, em relação a 810, tá? Então, quanto o 50, tá? Ele representa de 810, apenas 6%, tá? Então, o que a gente usa de parâmetro, né? Geralmente, tá? Isso pode variar de acordo com a lógica aí que é utilizada, mas uma boa referência é 30%. Então, se essa diferença entre o maior conteúdo de trabalho e o menor conteúdo de trabalho representar mais do que 30% do maior volume de trabalho, do maior conteúdo de trabalho, do produto mais demorado, significa que esse produto aí, dentro dessa família de produtos que você está utilizando, tá? Tem algum que não pertence a essa família aí, com relação a tempo, tá? Nem tanto com relação ao processo que ele passa, por mais que ele passe em algum processo ali, como todos os outros, se ele demora muito, por exemplo, no teste funcional, né, é um problema. Então você precisa checar se não é o caso de alocar esse produto numa outra célula de trabalho, tá bom? Ou criar, né, células de trabalho diferentes, como a gente vai ver no final aí algumas dicas, tá, de como fazer Kaizen nesse sentido. Tá bom? Então essa é a regra, tá, para a gente checar aqui com relação ao conteúdo de trabalho, tá, se o produto faz mesmo parte aí, né. Então esse número aqui de 6%, se ele for maior do que 30%, algum produto aí está se destacando dos demais, ou outros produtos, né? Pode ser que mais de um sejam diferentes, então você precisa estudar realmente se eles vão fazer parte da mesma célula ou não, tá? Isso precisa ser planejado. Bom, em seguida, tá? Eu preciso agora de certa forma, né, determinar quanto tempo de ciclo eu tenho por processo, considerando toda a minha gama de produtos, dessa família de produtos, tá? Então eu faço isso dessa forma, eu coloco aqui a demanda diária, tá? Para cada produto. Então eu tenho aqui 15 unidades para o sistema Y1, 15 unidades para o sistema Y2, 37 para esse terceiro aqui, tá? E coloco aqui de maneira que eu tenho aqui a demanda, tá? A demanda total, tá? Diária, de produtos, caso eu necessite produzir, né, todas as unidades, tá? Então, coloco aqui embaixo também a soma da demanda diária por processo, tá? E preciso determinar qual é o tempo total, né, de operação. Então, como é que eu determino esse número aqui, ó, 75.450, tá? Então, você multiplica 280 por 15, tá? Depois você soma 280 aqui do segundo produto, multiplicado pela demanda dele lá, que é 15 também, tá? Em seguida, 290 por 37 e vai somando cada uma dessas linhas, tá? A soma desses produtos, tá? Dos 280 por 15, depois aqui 290 por 37, tá? Se você somar esses produtos aí, você vai chegar nesse número aqui, ó, 75.450, tá? É o que a gente chama de tempo de operação, tá? Ou em inglês, operating time, tá bom? Então é o tempo total que você vai precisar diariamente operar essa etapa de processo aqui, tá? Para produzir a demanda diária de cada produto. E você faz o mesmo para cada uma das etapas do processo, tá? Então a gente tem aqui na tabela, ó, no rodapé, o tempo de operação, né? Que a gente chamou de OPT em segundos aqui, tá? A soma dessas multiplicações aí, tá? Então você tem aqui para o processo 1, 75.450, depois 30.060 e assim sucessivamente, tá? Agora, nós precisamos determinar, né? Precisamos ter
a noção de qual é a quantidade de horas efetivas trabalhadas, né? É o que a gente chama de tempo disponível, tá? Então, para ilustrar esse estudo de caso aqui, eu coloquei que são 8 horas trabalhadas, menos 2 intervalos de 15 minutos, né? Que dá meia hora aí. Então, um total aí por dia de 450 minutos, tá? Que dá 450 minutos por turno, tá? Que dá um total de 27 mil segundos por turno, tá? Em segundo, considerando que eu vou rodar 2 turnos, tá? Então eu tenho aqui um total de 54 mil segundos por dia, tá bom? Então eu tenho aqui essas necessidades aqui, ó, tá? De tempo disponível por dia para cada um desses processos, e eu tenho por turno, na verdade, disponível esse tempo aqui, tá? Então, se eu dividir, tá, esse número aqui, o tempo de operação, dividido pelas horas trabalhadas, aqui horas efetivas, tá, trabalhadas, eu consigo dimensionar quantos recursos desse aqui eu preciso, tá, por dia, rodando para atender essa demanda diária aqui. Então, dividindo 75.450 aqui por 54 mil, eu chego nesse valor aqui de 1.4, tá? Eu não tenho como colocar 1,4 recursos, por exemplo, de um recurso de montagem. Então, eu sempre arredondo para cima, tá? Então, vai ser 2 recursos que eu vou colocar, sabendo que eu vou utilizar apenas 1,4 vezes, tá? A quantidade de recursos. Vai ficar aí cerca de 60% de ociosidade, tá? E assim sucessivamente. Anota que para o backplane aqui, para a coluna que a gente chama de backplane, tá? Dividindo 30.060 por 54 mil segundos, tá? Eu chego aqui que eu vou utilizar praticamente metade de um recurso, ó, mas eu preciso colocar um inteiro. Então metade do tempo, ele vai ficar, praticamente metade do tempo ele vai ficar ocioso, tá? E assim eu faço sucessivamente para os demais recursos, chegando aqui na necessidade de recursos. Então eu consigo dimensionar qual é a quantidade de recursos de cada etapa do processo eu preciso colocar nessa célula aqui, para produzir essa demanda aqui, tá bom? Em seguida, eu consigo também calcular se o equipamento suporta o takt time, tá? Baseado no que? Tá? Nesse momento aqui, a gente precisa incluir, tá, nessa etapa, nos cálculos, a disponibilidade do equipamento. Então, informação da equipe de manutenção, né, principalmente dos programas de TPM, é muito importante, tá? Então, o que você precisa calcular? Que na verdade o equipamento, você está nessas contas que a gente fez até agora, nós estamos considerando que o equipamento está disponível 100% do tempo. E a gente sabe que isso não é verdade, tá? Então, nesse momento é importante colocar a disponibilidade com relação a paradas programadas de manutenção, ou a frequência com que esses equipamentos quebram ou deixam de funcionar por algum motivo, tá? Então existe um indicador de disponibilidade, geralmente expresso em percentual, tá? De tempo, que você pode incluir nessas contas aqui e alterar esses valores, né? Então a gente mostrou aqui que aqui por exemplo, vou pegar 2 exemplos aqui para fazer as contas, né? Que é o teste funcional, tem 48.690 segundos, e o teste de tráfego, tá? Que tem 20.070 segundos, tá? Porém, a gente viu aqui que a gente vai precisar 90% desse recurso e 37% desse, né? Porém, a gente sabe aqui, por exemplo, que o tempo de funcionamento desse recurso aqui, ele funciona 90% do tempo. Então, 90% do tempo que ele está lá, ele está funcionando, os outros 10% ele fica parado devido a quebras, manutenções programadas, ajustes. Isso geralmente é medido pela equipe de TPM aí, né, pela equipe de manutenção. Então é muito importante, né, ter esses dados para fazer essa conta um pouco mais precisa, tá? E se você dividir, né, esse tempo aqui, que é o tempo de operação, né, efetivo, 48.690, justamente pelo uptime, né, ou disponibilidade, você vai chegar aqui num valor um pouco maior, ó, de 54.100 segundos, tá? Isso significa o quê? Que na verdade você precisa de 54.100 segundos e não 48.690, justamente para cobrir essa ineficiência aí do equipamento, tá? Então você refazendo as contas aqui, ó, tá?
você vai colocar agora 54.100 e novamente vai dividir pelas horas efetivas, né, que a gente calculou anteriormente. Refazendo essas contas, você nota que ele sai de 0,9 e 0,37 para 1, né, e 0,39 efetivamente. Tá? Se você refizer essas contas aí, você consegue ter um cálculo um pouco mais apurado, né, com relação a quebras, eventuais paradas aí, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Tem muita importância, relevância, porque muitas vezes você passa a considerar, o dimensionamento não foi feito corretamente. Na verdade, não. Na verdade, o dimensionamento ele está ok. O que pode acontecer é variar, né, esses indicadores aí de disponibilidade, tá? A demanda pode flutuar, tá? Variar para muito além do que foi estipulado nos cálculos aqui. Mas o dimensionamento, basicamente, para uma família de produtos, né, uma célula de família de produtos, é basicamente essa aqui. Tá? É um cálculo muito simples, mas é uma maneira de criar aí células de trabalho dedicadas, né, para uma família de produtos que tem aí uma similaridade de pelo menos 70% ou mais entre si, tá? Que já mostrei aí também nas etapas anteriores do vídeo, tá bom? Bom, dimensionando a célula, né, a última etapa, né, o que pode acontecer, dimensionando uma célula para uma família aí, né, de modelos mistos, né, se mesmo assim a célula encontra dificuldades, né, uma vez implementada lá, ela encontra dificuldades para atender o TACT, né, então tem algumas dicas aqui, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, né. A primeira delas, aplicar Kaizen no processo de alimentação, né, quando você alimenta o processo com matéria-prima, operação, quando você está operando, né, o material dentro da célula, e descarga da máquina, tá? Uma coisa que ajuda a ganhar bastante tempo, tá, é a técnica de Hanedashi, tá, que é a carga e descarga automática do equipamento. Se você tem equipamentos projetados para que tem esse recurso, tá, no mínimo aí de 3 a 6 segundos por ciclo você ganha, tá, em operações que exigem carga e descarga manual, por exemplo, tá? Então o operador não precisa abrir o equipamento, enfiar a mão e retirar o produto, tá? O próprio equipamento disponibiliza o produto para ele só passar para a próxima etapa do processo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um vídeo de exemplo, tá, de Hanedashi. Eliminar perdas no ciclo da máquina, tá? Reduzindo deslocamentos de partes móveis e materiais, tá? Então o que acontece? Muitas vezes os próprios equipamentos eles fazem deslocamentos em vazio ou muito distantes dos produtos ou fazem transporte de material dentro do ciclo de operação, tá? Então tentar eliminar essas perdas aí é muito importante, principalmente em robôs, né? Máquinas que têm aí comando numérico e tudo mais, reduzir, tá, esses trajetos aí, né, esses envelopes de movimentação ajuda muito a ganhar tempo de ciclo, tá? Na etapa gargalo do processo, verificar se alguma operação pode ser executada em outro equipamento, ou seja, você tem lá um desnivelamento razoável entre equipamentos, tá? E muitas vezes você consegue transferir, tá, operações de um equipamento para outro, tá? É o caso, por exemplo, de insersoras ou de robôs também, você consegue transferir, né, porções ali do processo para outros, né? A gente já viu sobre isso no vídeo sobre balanceamento também aí no canal, tá? Instalar duas máquinas do mesmo tipo no gargalo e alternar entre elas a cada ciclo. O que significa isso, né? Você tem ali um processo, você passa a ter dois equipamentos dedicados àquele processo, mas que executam a mesma função. Ou seja, você duplica o recurso ali e ao invés de interromper o ciclo, interromper o fluxo, né, você destina. Se uma máquina está ocupada, você dedica ali aquele produto que está passando naquele momento para um outro equipamento, tá? Outra técnica, né, fugindo, indo um pouco ao contrário disso, é remover, tá, esse equipamento gargalo do fluxo, tá, remover ele e operar ele independentemente, tá, gerar inventários estratégicos. Então você cria uma célula independente só com esses equipamentos que são mais demorados, tá, e cria inventários estratégicos ali para poder processar, tá bom? Muito provavelmente você vai precisar duplicar esse recurso também, tá? Realocar material, tá, ou conteúdo de trabalho, muitas vezes é o abastecimento ali do material no equipamento, tá, ou a remoção do material é que causa o aumento no tempo de ciclo. Então olhar como o material flui ao longo dessa etapa de processo também é muito importante, né? Não poderia deixar de falar que é usar a técnica de redução de troca, né? Tempo de troca do equipamento, o tempo que você leva para configurar o equipamento, carregar a receita,
configurar o material para rodar, conferir se o material está ok. Tudo isso agrega tempo ali, né, no ciclo. Então checar se ele pode ser feito antes ou depois da operação, tá? Criar um procedimento padrão, tá bom? Ou algumas empresas já estão investindo também na automação, né, na troca. Isso é muito legal. E finalmente, né, se você não tem nenhuma outra opção, você vai ter que adicionar recurso, né? Ou uma máquina, ou gerar inventário, ou fazer hora extra, ou planejar uma célula separada, tá bom? Mas são dicas aí para ajudar no entendimento aí de como dimensionar, né? É um método de abordagem para dimensionar uma célula de modelos mistos. Tá bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O conteúdo para esse vídeo aqui é esse aí, tá? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, tá? Deixa seus comentários, críticas, sugestões, elogios também, são muito bem-vindos, tá? Compartilha com seus amigos, tá bom? E fiquem atentos aí até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.